Queremos cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? E dizer que estamos felizes porque mais uma vez o Senhor nos dá o grande privilégio de estarmos aqui para adorar o nome do Senhor. Os irmãos sabem que enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, existe pelo mundo afora muitas nações, milhões de pessoas que não têm esse direito. Não têm esse direito de reunir, não têm esse direito de adorar a Deus. Então muitos adoram a Deus escondido, num lugar e outro, né? E nós damos graças a Deus, porque apesar de todos os problemas, aqui estamos, né, juntos, adorando a Deus, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, com toda a liberdade, né? E com a proteção da lei, né? Até com a proteção da lei, porque nós vivemos num país que dá liberdade religiosa e protege todo culto, toda reunião, todo ato de adoração de todas as igrejas. Se chegar alguém e começar a tocar uma música alta ali na frente da igreja agora, eu posso chamar a polícia, que a polícia vem e tira, porque a lei do país garante liberdade. Então nós temos que dar muitas graças a Deus por essa liberdade. Uma pena que nem todos reconhecem, nem todos se reúnem para adorar a Deus, mas nós louvamos o nome do Senhor. Hoje eu quero convidar os irmãos, não tem uma mensagem muito longa, mas que eu considero, embora seja uma coisa muito conhecida, mas para muitos de nós, é como que permanece como que um segredo, né? E a gente às vezes passa a vida toda e não descobre. A vida toda de cristão e não descobre este segredo. E por causa disso a gente perde muitas bênçãos. Perde muitas bênçãos de Deus. Eu quero falar sobre uma palavra que eu quero que os irmãos pronunciem agora essa palavra, para que fique bem guardado na cabeça. Que os irmãos digam: predeterminação. Vamos falar bem alto? Predeterminação. O que é predeterminação? Determinação é uma decisão definitiva que a gente toma, não é? Se vamos supor uma pessoa que tem um alqueire de terra e ele prepara, mandará, passa o adubo, e na hora certa ele sabe que ele vai plantar ali alguma coisa, ele está determinado, ele tem que plantar, ele precisa plantar, é daquilo que ele vive, é daquilo que ele se mantém. Então ele está preparando, porque ele tem uma pré-determinação de plantar ali aquele alimento. E parece que não, mas na vida espiritual, a predeterminação é muito importante. Os irmãos vão ver, vão aprender hoje. Vamos abrir nossas Bíblias. Mateus capítulo 17. Mateus 17. Vamos ler do versículo 14 até o 21. Vamos ficar em pé mais uma vez. Mateus 17, a partir do versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo... Jesus estava num certo lugar, né? Ele e os discípulos, e uma multidão chegou ali para onde estava Jesus. Sempre chegava uma multidão, ficava ali. E nessa hora que estava os discípulos, Jesus, aquela multidão em volta, chegou um homem e se ajoelhou diante de Jesus. Quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem,
pondo-se de joelho diante deles e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Lunático é perturbado mental, né? Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxe-o aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando hei de suportar, ou vos suportarei? Trazei o menino aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu do menino. E desde aquela hora ele ficou sarado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Até o versículo 21. Vamos orar. Senhor Deus, nós temos lido a Tua palavra e pedimos nesta hora, Senhor, a iluminação do Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos a compreender, Senhor, a Tua palavra. Ajuda-nos a tirar daqui lições para a nossa vida espiritual, alimento para a nossa alma. Abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento para compreender, para receber a Tua palavra, e que ela possa ficar plantada em nossos corações e começar a produzir frutos para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Ouve a nossa oração. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, é interessante às vezes o comportamento de Jesus. Veja nesse caso que nós lemos aqui. Jesus estava em certo lugar, uma multidão, que sempre Jesus, onde estava a multidão, se aproximava, né, porque queria ouvir, outros queriam receber oração, outros, né. E quando estava ali aquela multidão, Jesus no meio, chegou um homem e se prostrou diante de Jesus. E pediu que Jesus tivesse misericórdia do seu filho. Porque seu filho era endemoniado, né, lunático. E ele, como já conhecia a obra, como já conhecia os discípulos, naturalmente, ele trouxe aquele menino para que os discípulos orassem e expulsassem o demônio, porque Jesus não estava naquele momento. Aí o homem reclamou, né? Meu filho é demoniado e eu trouxe para os seus discípulos o curarem, mas eles não conseguiram. Veja que vexame para os discípulos, né? Eles eram acostumados, eles já tinham recebido de Jesus unção, ordem. Jesus já havia dito para eles: eu vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, expulsar os demônios, né, curar os enfermos e até ressuscitar mortos. Jesus já havia autorizado isso, ele já havia dado essa unção para eles. Mas eles ali agora estavam assim, né, um pouco envergonhados, porque não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus, na hora, ficou um pouco zangado, né, com os discípulos. E ele disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar vocês? Ó geração incrédula e perversa. Jesus lançou sobre os discípulos a culpa. Toda a culpa daquele menino continuar endemoniado, daquele pai continuar em desespero. Era dever
Era obrigação dos discípulos terem tido autoridade para expulsar aquele demônio. Mas eles não puderam. E por isso eles receberam a repreensão de Jesus diante de toda a multidão, que o chamou de geração perversa, incrédulos e perversos. Uma repreensão dura de Jesus. E nós não podemos rir dos discípulos não, viu, irmãos? Porque se Jesus estivesse hoje aqui no nosso meio, nos acompanhando cada momento da nossa vida, mesmo eu sendo pastor, eu digo com toda sinceridade, muitas e muitas vezes, certamente eu teria ouvido de Jesus: você é um incrédulo e um perverso. O milagre não aconteceu porque você não crê. O milagre não chegou na tua vida porque você não acreditou, porque você não teve fé. A culpa não é de Deus, a culpa não é de Jesus. Nós sofremos tanto nessa vida, sofremos com problemas, sofremos com enfermidades pessoalmente, enfermidades na família, doenças que traz dor, que traz sofrimento, que traz gastos, que traz morte, que traz angústia. E nós é que somos culpados porque somos incrédulos e perversos. Porque nós não sabemos usar a fé que Jesus deu a cada um de nós. Agora, o que eu quero que os irmãos entendam é que às vezes, irmãos, existe até uma certa desculpinha ao nosso favor. Às vezes nós pensamos que fé, a gente adquire assim um dom, uma bênção de Deus, um revestimento de Deus, coisa especial de Deus, e tem alguém doente, eu chego, expulso a enfermidade vai embora, né? E não é assim que a fé funciona. Para nós adquirirmos fé suficiente para termos uma vida alegre e feliz, é necessário, irmão, nós entendermos a palavra que eu disse no começo: pré-determinação. Amém? Pré-determinação. Isso quer dizer o seguinte: você tem uma doença, você tem alguém doente na família, tem alguém que precisa de uma bênção, está orando a favor de alguém, você não consegue orar hoje, agora, aqui, e a pessoa receber e ser abençoado, mas você pode assumir a posição de: pois eu vou orar e buscar a Deus até a bênção acontecer. É a pré-determinação, irmãos. A fé, ela existe para nós, mas tem que haver em nós a pré-determinação. Se eu quero ver um milagre acontecendo na minha vida, eu tenho que antes desejar, buscar, lutar, até que Deus opere. Vamos pensar, por exemplo, em Daniel. Daniel era um profeta de Deus, homem cheio do Espírito Santo. E numa certa época ele desejou entender algumas profecias do profeta Jeremias, alguma coisa sobre o fim do mundo. E ele talvez não tivesse assim muito cheio de fé. Ele era um alto funcionário do rei, lá da Babilônia. Ele não podia se afastar do seu trabalho. Se ele abandonasse o trabalho, ele podia até ser morto. O rei podia mandar matar um funcionário que faltasse ou que não parecesse no serviço. Certamente ele chegou para o rei e disse: ó rei, tudo que eu tenho que fazer eu fiz, está tudo aqui em dia. Eu vou ter que ficar uns dias fora, não sei se 1, se 2, se 10, se 20 ou se 30 dias. Mas eu fiz o que foi, está tudo feito. E quando eu voltar, eu prometo que vou colocar tudo em dia. O rei falou: então vai, meu filho, vai, pode ir. Porque parece que ele estava já sabendo que a coisa ia demorar.
Mas ele foi com a sua mente determinada, uma autodeterminação. E eu vou orar até Deus me responder, até eu receber de Deus a resposta do que eu preciso. Ele foi, orou, jejuou. Não jejuou, ele fez abstinência, né? Ele se manteve comendo pão e bebendo água, só pão e água, só pão e água, para poder aguentar 21 dias lá no ar livre, na beira do rio Ulai, orando. Mas ele foi com a autodeterminação de só parar de orar quando Deus respondesse. E ele orou 1 dia, 2, 10, 15, 20, 21 dias. Depois de 21 dias lá prostrado e orando, foi que a resposta de Deus chegou. E ele só recebeu por causa da sua autodeterminação. Ele saiu para receber e lutou até receber e recebeu. É por isso que nós não recebemos as bênçãos muitas vezes, irmãos. Para nós é facinho fazer uma oração e dizer: seja feita a tua vontade em nome de Jesus, amém. Joga nas costas de Deus. O que eu quero deixar com os irmãos nessa noite, irmãos, é que se nós quisermos receber bênçãos de Deus, muitas bênçãos, ser feliz na vida, obter boa saúde, obter bênção para nós e para os nossos queridos, não é adquirir riqueza, como dizem por aí não, mas ter uma vida abençoada por Deus, precisa haver em nós essa pré-determinação. Aquilo que você deseja de Deus, aquilo que você precisa receber de Deus, ponha no seu coração: eu vou buscar até receber, porque a Bíblia é verdadeira, Deus não pode mentir, Jesus não pode mentir. Se Ele prometeu, então Ele vai dar. Enquanto não chegar, é porque não chegou a minha hora, porque a falha está em mim, mas eu vou permanecer buscando. É uma pré-determinação. Eu determinei anteriormente que eu vou buscar até essa bênção chegar. E muitas vezes a bênção chega antes do que a gente imagina. Põe isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. A fé não é uma coisa que a pessoa recebe: aquele homem lá é cheio de fé, olha, aquele lá, ó, é só encostar a mão assim, não é? Tá certo. Mas a gente não sabe como é que é a vida dele. A gente não sabe o tempo que ele passa na presença de Deus. A gente não sabe o quanto ele luta com Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo orava, pessoas eram curadas, até pessoas mortas foram ressuscitadas. Mas a Bíblia refere pelo menos duas vezes, mas eu sei que foi muito mais, porque ele disse, ele depois deu testemunho, pelo menos 2 vezes ele ficou 7 dias de jejum, e depois ele deu testemunho: minha vida, muitas vezes em vigília, muitas vezes em jejuns. Então ele jejuar 7 dias, de uma vez só, 7 dias sem comer, e muitas vezes 7 dias sem comer e sem beber água, 7 dias buscando a presença de Deus, para que a bênção de Deus chegasse, para que a fé se tornasse real. Meus amados irmãos, nós precisamos de mais pré-determinação na nossa vida espiritual. E olha que isso vale também para a vida material, viu, irmãos? A gente estuda no livro, pode estudar nos livros de psicologia, que vão encontrar isso. O sucesso da vida depende da capacidade de luta de cada um. Você tem que estabelecer um alvo. Eu quero chegar naquele ponto. E vou lutar.
Vou vencer todas as barreiras. Vou encontrar muitas forças contrárias, muitos conselhos contrários. Muitas pessoas vão dizer que não, muitas pessoas vão dar o conselho contrário, mas eu vou lutar até conseguir. Eu estou alegre porque agora essa semana nós vamos viajar e nós vamos lá assistir a formatura da Raquel. A Raquel está com quase 40 anos, né, bem? Mais de 40 anos. E como sabe, eu fui pastor, eu renunciei muita coisa na vida. Talvez os irmãos não conheçam a minha vida de pastor, eu sempre renunciei, sempre aceitei viver com salário pequeno. Aqui tem 20 anos que eu não recebo o salário da igreja. Se fosse fazer conta de salário mínimo, eu teria 1.200 salário mínimo atrasado para receber. Sempre renunciei, isso eu prejudiquei minha família. Então, meus filhos, eu não pude estudar meus filhos. Mas a Raquel, com 40 anos de idade, tomou uma decisão. Com dificuldade, um marido incompreensível que ela tinha. Hoje, graças a Deus, ele se converteu. Tinha as crianças, pois ela se decidiu: eu vou estudar, eu não posso pagar uma universidade, eu vou estudar até ganhar uma bolsa, mas que eu vou fazer uma faculdade e vou. Isso ela falou uns 6, 7 anos atrás, né? E ela estudou e se dedicou e acabou ganhando uma bolsa na PUC, que é uma das melhores universidades do Brasil. E se formou. Agora, dia 8, ela recebe o diploma. Na raça. Às vezes não tinha dinheiro para pagar a passagem no ônibus, que tem que tomar o ônibus para ir até lá. Nós ficamos com as crianças delas aqui 2 anos praticamente, para poder facilitar elas lá. E nós, ganhando pouco aqui, ainda mandavam ajuda, ainda ajudava, né? Graças a Deus, agora ela está festejando. Vai receber o diploma dela agora dia 8. E já está se preparando para fazer mestrado e, né? E ela vai em frente, ela vai longe, porque ela é determinada, está determinada a chegar. Nem que for com 50 anos, mas ela vai alcançar o que ela... Porque, irmãos, houve um dia na vida dela, ela predeterminou. Ela disse: eu vou lutar pelo que eu quero, vou pelejar até eu alcançar a bênção que eu preciso. Até alcançar o meu alvo. Então, irmãos, tanto na vida material como na vida espiritual, predeterminação. Você quer ter fé? Tem um plano na vida. Você está doente? Eu sei que Jesus falou que todas as doenças podem ser curadas. Então eu vou lutar, eu vou buscar de dia e de noite. Eu vou pedir a Deus: Senhor, se há algum erro em mim, tira. Senhor, se há algum pecado, tira. Senhor, se eu estou fazendo alguma coisa errada, tira. Senhor, se eu estou pedindo de maneira errada, me ensina, me mostra, Senhor. Mas eu quero seguir e vou conseguir, porque eu sei que o Senhor vai me abençoar. Se você ter essa predeterminação e lutar no seu objetivo, lutar naquilo que é o seu desejo, você vai alcançar. Sabe como é que eu fui salvo, irmãos? Eu contei tantas vezes essa experiência, mas eu acho tão gostoso quando eu conto. Para mim, né? Não é orgulho, não. Porque eu gosto mesmo e me faz reviver a realidade da vida. Eu fui nascido e criado debaixo de pé de café, praticamente. Meu pai era colono. Colono trabalhava na fazenda de café por um salarinho desse tamanho. E meu pai e minha mãe tiveram 10 filhos. Eu estudei até a metade do 2º ano primário. Fui mudando de uma fazenda para outra, nunca mais tive oportunidade de estudar.
Fui estudar depois, mais tarde, quando eu ganhei bolsa, aí fui para São Paulo, aí fui estudar, né? Por causa do meu esforço, estudando em casa, então acabei ganhando uma bolsa de um deputado de Londrina, e ele tinha um colégio em Londrina, e eu fui estudar em Londrina, de Londrina me levaram para São Paulo, eu fui estudar em São Paulo. E não fui para os Estados Unidos porque não quis, até hoje eu reclamo para a Holly. Tive oportunidade, ganhei bolsa para ir estudar nos Estados Unidos, em Londrina. Pastor Mr. Abel disse: Wagner, vem para cá. Só que eu tinha que sair da minha igreja e para a igreja dele. E ele ia me levar para os Estados Unidos, eu não quis. Mas sabe, irmãos, minha mãe e minha avó me ensinaram a amar a Deus. Então minha conversão se deu da seguinte maneira: me ensinaram a orar. Eu era um menino que todos os dias, antes de dormir, me ajoelhava em cima do travesseiro. Na cabeceira da minha cama tinha um quadro, um santo. E eu rezava um tanto de Ave Maria, um tanto de Pai Nosso. E pedia, e eu queria encontrar Deus, eu queria salvação. Um dia eu fui na missa confessei os pecados. Eu não tinha quase pecado, porque eu tinha 15, 16 anos, mas eu não bebia, eu não fumava, eu não prostituía, eu não... Né, criado lá na roça. Mas eu voltei para casa naquela alegria, porque eu tinha certeza que meus pecados estavam perdoados. Eu amava a Deus. E eu buscava aquilo. Quando chegou um irmão que evangelizou, um dia nós estávamos trabalhando na roça, mato dessa altura assim, irmãos. Mato derrubado fazia 2, 3 anos, tinha crescido aquela capoeira nessa altura assim, e nós estávamos colhendo milho. E eu perguntei para ele: irmão, o que eu tenho que fazer então para ser um salvo? Ele falou: você não precisa fazer nada. O que é necessário para a nossa salvação, Jesus Cristo fez quando morreu na cruz, ele pagou o preço total. Você tem que reconhecer que é pecador e aceitar o que Cristo fez. Para isso precisava fé, né, irmão? Precisava fé. E a hora que eu estava com um cesto de milho nas costas, transportando para levar num lugar longe, onde vinha de bolhadeira, enquanto eu fui e voltei, Deus operou na minha vida e eu fui salvo pela graça e misericórdia de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando existe sede no nosso coração, quando há uma pré-determinação de buscar, a hora que você menos espera, o milagre acontece. A hora que você menos espera, Deus coloca fé no seu coração. Porque a fé não é uma coisa que você usa, que eu uso, que você usa a hora que quer. Não, senhor. A fé a gente vai usar a hora que o Espírito Santo conceder. É necessário uma pré-determinação de desejar, de querer, de buscar, assim como fez Daniel. Na hora que ele menos esperava, o anjo chegou e disse: ô Daniel, você é amado de Deus, rapaz. Está aqui a bênção. Está aqui a bênção. Então, irmão, eu não tenho alguma coisa que qualquer que os irmãos pensam, né? Nós precisamos, irmãos, pré-determinação para tudo na nossa vida. Você quer a salvação? Toma a decisão de buscar a salvação até encontrar. Você quer melhorar de vida financeira? Põe no coração e comece a buscar Deus que mostra, que abre os caminhos, que revela um trabalho sério, honesto, correto, que te agrade, que você goste, que você se sinta feliz. Você quer estar num lugar que se sinta feliz? Procura, peça a Deus, ora, busca de dia, de noite, jejum se necessário. Na hora que você menos esperar, vai aparecer a mais bela oportunidade. Eu amava estudar. Eu gostava de livros. Eu sou neto de um homem que é vindo da Grécia. Ele também era vindo, ele não era original de lá, mas ele era grego. Que amava livros. Meu
finado meu avô, foi o único homem que eu conheci na vida que morava na roça e tinha biblioteca, pilhas de livro. E lia tudo aquilo. E eu queria estudar. E eu pedia que Deus me ajudasse. Um dia, sem querer, apareceu lá um deputado fazendo campanha. Ele queria se eleger, ele era deputado e queria se reeleger deputado do estado do Paraná. Se tem alguém antigo aqui que lembra dele, Zaqueu de Mello. Ele tinha um colégio na cidade de Londrina. Ele morreu, mas o colégio dele está lá ainda até hoje, Colégio Londrinense. Mudou o nome, parece. Era Colégio Londrinense. Naquele tempo já tinha 800 alunos. Quando ele viu, conversou comigo um pouco ali, tal, pedindo voto, tal. Menos esperar, ele percebeu que meu pai falou, meu pai chamava São Antônio, falou, São Antônio, dá esse menino para mim. Meu pai falou, eu dar meu filho para o senhor? Me dá ele para mim, que eu vou levar ele e vou te entregar ele formado. Eu garanto pagar tudo até ele se formar. Porque eu gostava de ler e eu buscava, eu queria aquilo, eu pedia aquilo para Deus. E um dia Deus abriu a porta. Irmão, põe na tua cabeça, é pré-determinação que vai determinar as tuas vitórias, os teus sucessos, a tua saúde, os planos que você tem para a sua vida, o que você mais deseja. Pré-determinação. Põe na sua cabeça o que você quer e comece a lutar por isso. Peça a ajuda de Deus, peça a iluminação de Deus. Porque não existe fé milagrosa que você fala, violão, transforma em cavaquinho, ele vai transformar. Não vai transformar, não. A fé é a tua luta, é a tua pré-determinação. É você lutar por aquilo até que um dia que você menos espera, Deus chega e concede aquela bênção. Porque a fé não é coisa que você usa a hora que você quer. A fé você usa a hora que o Espírito permitir. E o milagre chega na tua mão, não é você que faz o milagre vir. É Deus que determina, manda o anjo trazer o milagre para você. Mas para isso precisa a nossa decisão, a nossa pré-determinação. Por isso eu quero que os irmãos guardem essa palavra. Pré-determinação. O que você mais quer na sua vida? O que você mais deseja na sua vida? Está dentro dos planos de Deus? Não lute na contramão de Deus. O que você deseja, examina se é da vontade de Deus, se tem aprovação de Deus. Deus permite, Deus quer. Então lute. Lute. Com predeterminação. Que a hora que menos você esperar, o anjo de Deus vai chegar, entregar de mão beijada e dizer, filho, está aqui. Está aqui. O que você pediu. Amém? Pré-determinação. Isso aqui é um milagre, minha irmã. Você precisa de um milagre? Você precisa de uma bênção?